O deputado estadual do Progressistas, Guilherme Pazin, está comemorando a aprovação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul da PEC que trata do turismo. A matéria foi aprovada recentemente pelo Parlamento Gaúcho e recebeu amplo apoio. Pazin explica que a principal finalidade da proposta de emenda à Constituição Estadual é transformar o turismo em uma política pública de Estado, criando uma marca específica e também destinando recursos governamentais. Durante a entrevista à TV Serra, Guilherme Pazin também tratou sobre outros projetos de lei e assuntos que vem trabalhando na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O deputado estadual do Progressistas não esconde a sua alegria com a aprovação da PEC do turismo. Bom, Leandro, é um prazer falar contigo, falar com todos e, mais do que tudo, comemorar a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição que, resumidamente, ela transforma o turismo do estado do Rio Grande do Sul em uma política de Estado e não mais uma atividade de governo. Ela tira de uma segunda ou de uma terceira linha e puxa para o eixo central do desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Isso baseado na reforma tributária que muda o sistema de tributação de produção para consumo. E aí nós constitucionalizamos o Fundetur, criamos um parâmetro para aporte de recursos que não tira da saúde, não tira da educação, não tira da segurança e sim trabalha com recursos novos, mas mais do que tudo divide o que é publicidade institucional de governo para promoção turística, cria uma marca específica do turismo e apoia municípios, como é o caso de Farroupilha e de toda a região da Serra Gaúcha, que investem em turismo. Esse recurso servirá para potencializar as nossas atividades. E de forma muito específica, trabalhando em infraestrutura dedicada, vocacionamento regional, microrregional, qualificação de mão de obra e tantas outras situações como apoio a rotas, roteiros, festas e eventos. Tudo aquilo que a partir do ano que vem, com o advento dos efeitos da reforma tributária, vão ajudar a enriquecer as nossas cidades e de forma muito própria a nossa população com geração de emprego e renda. Uma outra matéria também de sua autoria no parlamento, a questão que coloca mais uma deficiência de saúde, é isso? É o reconhecimento da fissura lábio-palatina, aquilo que no passado chamava de lábio leporino, mas na verdade não é apenas uma situação estética, é uma questão de formação óssea que para muitas pessoas, inclusive as crianças que não possuem condições financeiras, se torna realmente um grande problema na vida, porque fica com dificuldade de fala, de deglutição e tantas outras situações. Aquelas famílias que possuem condições, elas fazem seus procedimentos cirúrgicos que são caros, mas as crianças mais carentes de famílias menos aquinhoadas, elas passam dificuldades. Nós, equiparando aqui no estado do Rio Grande do Sul, como a grande maioria dos estados do Brasil, equiparando a condições de deficiência, o Sistema Único de Saúde passa a ter uma responsabilidade de atender essas crianças, esses jovens que na maioria dos casos precisam do seu tratamento para que tenham uma vida em conformidade, passa a atender a cada uma delas. E veja, pode não ser algo muito comum a todos, mas no silêncio das famílias todos encontrarão pessoas que precisam. Eu fico muito feliz, porque isso é um ato de humanidade e realmente vai restabelecer uma condição de família muito importante para ter acesso ao sistema de saúde. Deputado, 26 de maio, dia de Nossa Senhora de Caravaggio, o senhor esteve reunido em Brasília com a bancada gaúcha no Congresso Nacional e levou o projeto para a pavimentação, o asfaltamento de um trecho do Caminhos de Pedra entre o Santuário de Caravaggio e o distrito de São Marcos. Foi bem acolhido, está bem encaminhado, tem boas sinalizações? Sim, inclusive falei com o Padre Ricardo, reitor do Santuário de Caravaggio, que me deu essa missão para no dia de Nossa Senhora de Caravaggio estar em Brasília junto aos deputados e senadores do Rio Grande do Sul, apresentando e fazendo a defesa oral desse projeto, que faz a pavimentação onde hoje é aquela estrada de paralelepípedos que liga Caminhos de Pedra até o Santuário de Caravaggio, mas além disso trata da conclusão da ciclovia da rodovia dos Romeiros, que falta aí em torno de 1 quilômetro. São 5 quilômetros de pavimentação asfáltica e 1 quilômetro da ciclovia. Veja, é um projeto que nós estamos falando de cerca de 12 a 14 milhões de reais, tudo isso vai depender dos projetos
técnicos, inclusive o prefeito Jonas está alinhado nessa proposta, apresentou a mesma demanda ao governo do estado, e a gente soma esforços para que a gente tenha investimentos para a nossa região. E falo, em respeito ao nosso agricultor que transita por essa rodovia de forma muito clara e precisa escoar suas produções, falo em respeito ao turismo de fé e religioso. Nós estamos falando de uma região extremamente frequentada pelas romarias e também pelo fluxo normal de domingo, de sábado, onde os romeiros, os fiéis, buscam esses acessos. Em um assunto da semana, nós tivemos na segunda-feira a presença do governador do estado prestando depoimento à CPI dos pedágios. Concluída a CPI, qual a sua avaliação? Ela foi produtiva? Ela veio no momento impróprio? Não, foi extremamente produtiva. E veja, fala aqui alguém que não é contrário a pedágio ou concessões, desde que bem feita. E para mim o critério é muito claro, Leandro. Uma concessão, principalmente de rodovia, ela tem que ser bom para o povo, onde o povo escolhe pagar um pouco mais do que já atribui aos seus impostos, seus tributos, mas ele passa a ter investimento, rodovia duplicada, com viaduto, passagem de nível e tantos outros investimentos que a gente sabe que barato não é. Agora, o que nós temos hoje é uma rodovia cara, é ruim para o cidadão, ela é ruim para o concessionário, para a empresa que detém a concessão, inclusive é o caso da CSG, ela está com a corda esticada no pescoço, onde o governo do estado não indeniza pelas obras extracontratuais realizadas, inclusive em muitos casos a CSG sugere a não continuidade do projeto, que seria também um outro problema para nós. Só é bom para o governo, que deixa de executar suas funções e não entrega para a sua população, arrecada bastante, principalmente com multas, e a gente viu que um dos processos da nossa CPI foi interagir com o Denatran, com Brasília, e conseguimos o cancelamento de muitas multas, tendo em vista a falha do próprio governo em fazer a regulamentação e o processo pedagógico. Agora veja, tivemos N pontos de avanço, e veja, nós estamos falando no início das obras atrasadas aqui no Bloco 3, que começaram mesmo que por Caxias, atrasadas, mas começaram. Nós tivemos a implantação do Conselho de Contribuintes, que não era feito. Nós tivemos N situações de pontos de ganho. Agora, o que a gente precisa é continuar vigilantes para que o governo do estado ele compreenda que uma concessão, privatização de rodovia, ela tem que ser boa para o cidadão. Os governos só existem para atender a população. E é isso que a gente propõe, inclusive com um projeto de lei meu, que ele vai estar dentro do rol das sugestões e encaminhamentos da CPI, que é a sugestão de aprovação de um projeto e acolhimento por parte do governo de compensação, isto é, tu poder compensar as tarifas pagas em rodovias estaduais, tarifas de pedágio pagas, em até 50% no IPVA do teu veículo, fazendo com que haja justiça tributária e o Joãozinho do Passo Certo. Eu, a senhora, o senhor que usamos as rodovias e temos que pagar o imposto e também o pedágio, a gente teve apenas uma única cobrança. Para mim isso é moralmente aceitável e mais do que tudo trabalharemos para aprovar isso na Assembleia Legislativa e fazer do estado do Rio Grande do Sul pioneiro também nisso. O deputado estadual Guilherme Pazin tem pautado seu trabalho na Assembleia Legislativa, tratando de diversos assuntos de interesse da região da Serra Gaúcha. Do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamati.